Pela primeira vez, um jovem de 30 anos não está indo tão bem quanto seus pais estavam aos 30. Isso nunca aconteceu na história do país. É moralmente corrupto e autoconfiante. Destruidor na certa. Quais são os comportamentos e estratégias da pessoa que ganha aproximadamente a mesma quantia de dinheiro, mas acaba financeiramente segura? Tudo se resume a algumas coisas bastante simples. O primeiro é... empreendedor e professor Scott Galloway. É o autor do novo livro, A Algebra of Wealth, Scott Galloway. Howard Stern, do mundo dos negócios. Scott Galloway, obrigado por se juntar a nós. Temos uma juventude que está mais ansiosa, deprimida, obesa, viciada e consideravelmente mais infeliz do que nunca. Sério? Dos 29 aos 44 anos. Eu não chorei quando me divorciei, quando minha mãe morreu. Eu meio que esqueci. Uau! Querer ser alguém. Que não importa o que aconteça. Foi um grande cara. Ter empatia. Pelos jovens que são 4 vezes mais propensos a se matar, metade da chance de ir à faculdade, 3 vezes mais propensos a serem viciados, 12 vezes mais a irem presos. Isso de forma alguma deve substituir os desafios que as mulheres ainda enfrentam. Uau! Quando a esposa começa a ganhar mais, ele tem 3 vezes mais chances de usar remédios para disfunção erétil. Se eu pudesse dar conselho a alguém bem-sucedido e que pensa que gostaria muito de ser rico, seria... Bem-vindos de volta à School of Greatness. Animado com nosso convidado, o inspirador professor Scott Galloway. Bom te ver. Obrigado. Bom ver você. Obrigado por estar aqui. Estou muito animado. Tenho adorado seu conteúdo ultimamente. E você tem um livro chamado A Álgebra da Riqueza, uma fórmula simples para o sucesso. Uma das coisas que você mencionou antes foi que há uma guerra contra os jovens quando se trata de dinheiro e uma transferência de riqueza. Pode explicar o que isso significa? Claro. Então acredito que quase todas as principais políticas econômicas dos últimos 30 anos são, na verdade, uma transferência elegante de riqueza dos jovens para os mais velhos. O que quero dizer com isso? As duas maiores deduções fiscais são a dedução do imposto sobre ganhos de capital e a taxa de juros hipotecários. Quem possui ações e imóveis? Pessoas da minha idade. Quem aluga e ganha dinheiro com seu trabalho? Pessoas da sua idade e da idade dos seus funcionários. Existem algumas estatísticas assustadoras. Em média, uma pessoa de 70 anos é 72% mais rica do que era há 40 anos. Já uma pessoa com menos de 40 anos é 24% menos rica. Interessante. Então, quando eu tinha 25 anos, ajustando com a inflação, eu estava ganhando cerca de $80 mil por ano. Esses jovens estão ganhando 55 mil, o salário mínimo. Bom indicador de como valorizamos a mão de obra jovem está em $7,25 há um tempo, apesar do fato do Nasdaq estar subindo vertiginosamente. Todos os anos transferimos $1,5 trilhão dos jovens para os idosos em forma de previdência social. Apesar de ser o grupo mais rico da história do planeta, você pode observar quase qualquer política social, geralmente envolvendo uma transferência de riqueza dos jovens para os idosos. O roubo intergeracional definitivo foi a Covid. 1 milhão de pessoas morrendo seria ruim, mas trágico seria se pessoas da minha idade perdessem riqueza. Então injetamos 7 trilhões na economia. 85% disso não foi gasto, foi economizado. Onde isso terminou? Terminou no mercado. Então fez os preços das casas e ações subirem vertiginosamente. Quem possui 90% das ações? Os 10% mais ricos. E enquanto isso, os jovens terão que pagar. Se você não tem rotatividade e disrupção, tudo o que você está fazendo é cedendo vantagem aos incumbentes e tirando vantagem dos novos entrantes. Então, quando você salva o dono de restaurante da geração dos baby boomers, tudo o que você está fazendo é roubando oportunidades da graduada de 26 anos de uma academia de culinária que quer uma chance. A razão pela qual eu vou aproveitar e ir ao Beverly Hills Hotel e ao Festival Stagecoach e viver a vida que levo é porque em 2008 salvamos os bancos, mas não salvamos a economia, e deixamos a economia cair. E assim, quando eu estava chegando ao auge dos meus anos de maior ganho de renda, consegui comprar ações da Apple, Netflix e Amazon por $8 a $12 a ação. A Netflix fechou ontem a $600 a ação. Onde os jovens encontram valor agora? Porque o que decidimos foi manter tudo artificialmente elevado. Tudo isso foi uma transferência de riqueza dos jovens para os velhos. Para mim, quase todas as políticas econômicas são uma transferência de riqueza. Em 1990, 60% das pessoas de 30 a 34 anos tinham pelo menos um filho. Agora, 27%. É porque não gostam de crianças? Ou não podem pagar por isso? 55% das pessoas da minha idade estão extremamente orgulhosas de ser americanas. Esse número é 18% entre as pessoas com menos de 25 anos. Não têm orgulho de serem americanos? Eles estão enfurecidos.
E então você mistura isso com as mídias sociais, onde todos os dias, 210 vezes ao dia, eles recebem uma notificação. Basicamente é alguém vomitando sua riqueza e fingindo que é poesia, e são lembrados todos os dias. Ok, a menos que eu tenha uma namorada atraente, tenha acabado de ganhar milhões de dólares vendendo Dogecoin. Ou minhas ideias no Google tenham sido aprovadas e eu valha 3 milhões de dólares, eu estraguei tudo. E o resultado é que, pela primeira vez na nossa história, um jovem de 30 anos não está indo tão bem quanto seus pais estavam aos 30. Isso nunca aconteceu na história do país. Isso cria raiva e vergonha. E o resultado é que temos uma juventude na nossa cultura que está mais ansiosa, deprimida, obesa, viciada e consideravelmente mais infeliz do que nunca. E isso transforma cada ferida em uma infecção oportunista. Seja nos protestos em torno da Palestina, Me Too, vidas negras importam. De jeito nenhum estou dizendo que isso não são emoções e paixões reais. Mas há um nível de raiva e inflamabilidade em tudo porque os jovens olham para cima, olham para outras indústrias e acham que todo mundo está indo bem. Eu sei que há uma enorme prosperidade, e também sei que não estou participando dela. Então acho que minha geração vê a juventude não como o futuro, mas como nutrientes. Interessante. E os baby boomers de hoje? Eles não estavam nos anos 60 e 70 pensando, não conseguimos ganhar dinheiro suficiente e é difícil sobreviver? Ou as coisas custavam menos, permitindo comprar uma casa em uma idade razoável? Naquela época, os baby boomers não pensavam o mesmo? Me considero da geração X, mas tecnicamente sou boomer. Fui à faculdade aqui perto, na UCLA. Quando me inscrevi, a taxa de aceitação era 76%. Nossa! Hoje é 9%. Por que isso? Eu e meus colegas acordamos todas as manhãs e nos perguntamos: como aumentar minha compensação enquanto reduzo responsabilidade? A estratégia é transformar a educação superior em um luxo como a Louis Vuitton. O que quero dizer com isso? Diminuir drasticamente as taxas de admissão elevaria o valor dos diplomas, permitindo que cobremos mais e aumentemos as mensalidades acima da inflação. Nossa! Agora no MIT temos 10 administradores, 10 pessoas que não ensinam. Para cada um que ensina, ninguém é demitido. É um trabalho que paga muito bem. Fizemos o mesmo com a habitação. Depois de ter uma casa, fico preocupado com o trânsito e densidade do bairro. E apareço no conselho local e dificulto a emissão de novos alvarás de habitação. O que acontece? Os preços das casas subiram nos últimos 4 anos de 290 mil para 410 mil. E quando se junta isso à aceleração das taxas de juros, isso significa que a hipoteca média para a casa média nos Estados Unidos passou de $1.100 por mês para 2.200. Ou, dito de outra forma, 1/3 dos jovens pode comprar uma casa. Apenas alguns anos atrás eram 2/3. Então eles não podem pagar por uma educação, ou não é acessível. Eles não podem pagar pela habitação. Não ganham o mesmo dinheiro que ganhamos. Quero dizer, não é de se admirar que estejam revoltados e desistindo do país. Eles não estão tendo filhos. Eles se sentem mal com o país. E eu acho que isso é. Eu acho que os incumbentes vão desistir e criar essa ilusão de complexidade. Eles usarão palavras como globalização e efeitos de rede. Não. Quando o aumento de 35 bilhões de dólares no crédito fiscal infantil surge, um benefício para jovens pais, ele é retirado do projeto de infraestrutura. Não passa, mas o ajuste de custo de vida de 135 bilhões de dólares por ano para os beneficiários do Social Security passa pelo Congresso. Então, o problema com a nossa democracia é o termo demo. E isso é, em resumo, temos idosos votando. Idosos que votam para terem mais dinheiro à custa dos jovens. Washington, D.C. se tornou uma mistura de zumbis e senhoras do lar. Não acho que essas pessoas se relacionam com os desafios que os jovens enfrentam. Não acho que eles entendem as tecnologias que os estão deprimindo. Tivemos 40 audiências sobre segurança infantil e mídias sociais. Nenhuma lei foi aprovada. Portanto, para Nancy Pelosi, que teve sua primeira filha quando Castro declarou lei marcial em Cuba, ela realmente entende as lutas dos jovens? Não. Mas as pessoas que votam nela e lhe dão dinheiro entendem o Social Security e os benefícios fiscais. Então, isso é diante de uma prosperidade sem precedentes. Temos uma geração de pessoas que está fazendo menos progresso, é moralmente corrupto e é uma destruição mútua assegurada. Uau! Se alguém que se encontra na casa dos 20 anos, talvez até tenha se formado recentemente, ou tenha começado seu primeiro emprego e esteja pensando, quero ter sucesso. Eu quero criar uma vida plena e feliz que também tenha oportunidade financeira e abundância para mim.
Talvez eu não esteja procurando ficar rico do dia para a noite, mas quero ter um caminho onde eu possa, sabe, ter tempo livre e viajar um pouco aqui e ali e apenas ter tempo de qualidade, poder comprar comida com os amigos e sair. Mas também garantir que tenho uma oportunidade de sucesso financeiro. Você fala sobre uma fórmula simples para a segurança financeira. É possível ter segurança financeira e abundância financeira ao mesmo tempo? E se sim, como são as duas? Obrigado pela transição para o livro. Vou passar pela fórmula. Primeiro de tudo, se você acabou de sair da faculdade, você já está no 1/3 superior em termos de oportunidade, porque 2/3 dos americanos não têm diploma universitário. Nossa! E este livro não é para quem tem dificuldades para pagar as contas do cartão de crédito. Este não é um livro da Susie Orman. É para pessoas que pensam, vou ter uma vida financeira razoável. Sou relativamente disciplinado, tenho minha vida organizada, mas quero segurança financeira mais jovem do que se tomasse decisões ruins. O estudo que inspirou o livro é o seguinte: somos a média das 5 pessoas com quem mais convivemos. Gostamos de pensar que temos muita influência sobre nossos filhos. Na realidade, o grupo de amigos deles tem mais influência. Certo? 5 pessoas andam juntas. Têm o mesmo índice de massa corporal. Visões políticas. Vão para as mesmas escolas, torcem pelos mesmos times, vivem nos mesmos bairros e ganham quase o mesmo dinheiro. A diferença é que uma acabará rica. Por que isso? Bem, esse é o propósito do livro. Quais são os comportamentos e estratégias da pessoa que ganha aproximadamente a mesma quantidade de dinheiro, mas acaba financeiramente segura? E isso se resume a algumas coisas simples. A primeira é, para ter segurança financeira você precisa ganhar dinheiro. Não há como contornar isso. Acho que isso tem mais a ver com foco do que com paixão. O pior conselho para um jovem é seguir sua paixão, porque geralmente muitos confundem paixão com hobbies. Você foi um atleta com taxa de emprego de 0,1%. A menos que você receba sinais verdes cedo de que está no 0,1%, sugiro sair dessa indústria. Moda, abrir restaurante, clube, ser DJ. Todos têm taxas de desemprego acima de 90%. A chave é encontrar seu talento. O que poderia desenvolver com maestria ninja em uma indústria com taxa de emprego acima de 90% e depois sua habilidade de ganhar dinheiro. Ou o dinheiro. Os acessórios que essa maestria vai oferecer. Segurança econômica, camaradagem, relevância, seleção mais ampla de parceiros do que você merece. As pessoas começarão a rir das suas piadas, mesmo quando não são engraçadas. Isso fará você se apaixonar por qualquer coisa. Se você pode desenvolver maestria em qualquer coisa e isso te proporciona uma boa vida, você se apaixonará por essa coisa. Tenha em mente, quando as pessoas dizem para seguir sua paixão, geralmente significa que elas já são ricas e fizeram seu dinheiro fundindo minério de ferro. Encontre seu talento. Experimente diferentes coisas durante a casa dos 20. Achei que ia ser pediatra. Fiz química. Não. Achei que ia ser atleta. Cheguei à UCLA. Nem pensar. Achei que ia ser banqueiro de investimentos. Fui péssimo nisso. E finalmente eu continuei experimentando e encontrei algo em que eu poderia ser bom. Talvez até ótimo. Você descobre que a próxima parte da equação é o que eu chamo de estoicismo. Provavelmente deveria ser chamada de disciplina. Isso é reconhecer que a verdadeira recompensa vem de coisas além de itens materiais. E tente ser aquela pessoa que dirige um Hyundai em vez de uma BMW, até ter absurdamente muito dinheiro para gastar. Não seja o cara que pede uma garrafa de Grey Goose para impressionar potenciais parceiros. Não seja a pessoa que se deixa seduzir por cada oferta de upgrade de classe econômica para a economia plus. Eu vi isso esta manhã. Ontem eu pedi comida em Nova York, e logo depois de pedir do Joe and the Juice, meu sanduíche de tunacado. Ei, você gostaria de pedir? Você gostaria de adicionar bolo de chocolate sem farinha por $12 da Boulangerie Baltazar? Sim, eu gosto de bolo. Boom! O capitalismo é tão incrível em usar tecnologia divina que é testada milhares de vezes por segundo para te atingir no seu ponto fraco e te fazer gastar mais dinheiro. Não quero fingir que é fácil, mas tente desenvolver algo semelhante a um músculo de poupança com base na noção de que a maioria dos estudos mostra que a verdadeira felicidade não vem de coisas. E reconheça que ninguém fica tão impressionado com suas coisas quanto você. Seja a pessoa que encontra uma maneira de economizar 100, 200, $300 por mês em seus 20 anos. Desenvolva um músculo de poupança. Algumas pessoas nunca fazem isso e não podem flexioná-lo porque simplesmente nunca o desenvolvem. Todos têm um superpoder com respeito à riqueza, juventude, superpoderes, tempo e a próxima coisa. Tente ignorar uma falha em nossa espécie.
pois durante 98% do nosso tempo neste planeta, vivemos menos de 35 anos. Não podemos imaginar que vamos envelhecer. Não podemos imaginar que provavelmente vamos viver mais 70 anos, talvez 60 anos. É impossível para o cérebro humano compreender isso. É também impossível calibrar isso e reconhecer o quão rápido isso vai passar. Nossa, Eu estava na UCLA ontem. Isso foi há 40 anos. Parece que foi ontem. E 11% ao ano é o que o S&P tem subido desde 2008. Isso soa realmente complicado. 11% ao ano significa que a cada 21 anos, seus investimentos aumentam 8 vezes. Se eu pudesse te dar uma caixa mágica onde você coloca $10.000 e recebe $80.000 rapidamente, pergunte a alguém com mais de 40 anos. O tempo passa muito rápido. Então, que sacrifícios você faria para colocar esse dinheiro? Aprecie o quão rápido o tempo passa. E por fim, diversificação. E é aqui que eu me machuquei muito. Reconheça que 49% do seu sucesso e dos seus fracassos não são culpa sua. E então, 51% disso está fora do seu controle. O desempenho individual sempre será superado pelas dinâmicas do mercado. Eu sempre me joguei de cabeça nos meus negócios. Sempre. Porque o fato de eu estar envolvido e o quão incrível eu sou, e os sinais que eu estava recebendo do mercado ou eu comecei uma empresa, é pública, na Nasdaq. Eu era aquele cara que pegava empréstimos contra suas ações para comprar mais ações. interessante. Então, quando a crise de 2008 chegou e minha empresa enfrentou a grande recessão financeira, anunciando falência, meu valor líquido passou de 30 ou 40 milhões de dólares no papel para 2 milhões negativos. E isso geralmente acontece na mesma época em que, como aconteceu comigo, meu filho mais velho nasceu da minha namorada. Lá estava eu, aos 42 anos, sentindo que já tinha falhado com meu filho no primeiro dia dele. E pensando que, se eu tivesse sido um pouco mais esperto, se eu tivesse retirado algum dinheiro e colocado em um fundo de índice de baixo custo e deixado o tempo agir, as coisas teriam sido diferentes. Toque e deixe assim. Não troque isso. Não faça day trade. Se eu tivesse feito um pequeno sacrifício, fosse um pouco mais maduro, então não teria tido aquele tipo de sofrimento mental severo que senti. E muitas pessoas dizem quando veem minhas coisas, bem, Scott, estou na casa dos 40. É tarde demais para mim. Eu digo, bem, isso provavelmente significa que você vai viver mais 50 anos, certo? As pessoas estão vivendo cada vez mais. Encontre seu talento, algo em que você seja bom, que você possa se tornar ótimo em uma indústria que te pague bem e que tenha uma taxa de emprego superior a 90%. Aproveite o quão rápido o tempo passará. Diversifique e desenvolva um músculo de poupança. E tente entender que a felicidade não vem de coisas materiais, porque o que vai te apaixonar é ser capaz de cuidar dos seus filhos. Você vai adorar poder ajudar seus pais. Você vai achar incrível levar sua esposa ao Hotel do Cap no sul da França. Isso é muito divertido. É maravilhoso. E porque posso fazer isso agora, sou apaixonado pelas coisas realmente chatas que fiz para chegar aqui. Comecei uma empresa de análises e uma firma de estratégia. Chato. Nem sabia que essas coisas existiam, mas essa capacidade de ter equilíbrio agora é tão gratificante. E ter construído isso com um parceiro, a última coisa que vou dizer. Tudo isso é dito no contexto de: eu acho que a riqueza é um projeto de vida completo. Há um mito de que pessoas ricas não são boas pessoas, que tiveram que passar por cima dos outros. De modo geral, pessoas ricas são realmente boas pessoas, porque para alcançar a verdadeira riqueza, você precisa ser capaz de estar em uma sala de oportunidades quando você não está nessa sala. Você tem que adquirir aliados ao longo do caminho. Então, se eu pudesse dar um conselho a alguém que é bem-sucedido e pensa que gostaria muito de ser muito rico, é o seguinte: traga amor e perdão para seus relacionamentos pessoais e profissionais. A maneira mais rápida de acarretar insegurança financeira em um piscar de olhos é o divórcio. Eu me divorciei. Me custou 60% da minha riqueza da noite para o dia. Nossa, Você divide pela metade e depois tem outras despesas. 60% da noite para o dia. Mostre-me uma pequena ou média empresa, ou algo que está indo muito bem que de repente não está mais. Eu vou te mostrar um divórcio profissional. Vou te mostrar sócios que não estão se dando bem. Não estou sugerindo que todos devem permanecer casados. Não estou sugerindo que todos devam se tornar um capacho. Mas, de modo geral, pessoas realmente bem-sucedidas não têm um placar. Elas são generosas, são pessoas com quem se quer estar. São pessoas que outras pessoas estão constantemente querendo ajudar. A grandeza e a riqueza estão na ajuda dos outros. uau! E há muitos rumos que poderíamos seguir. Primeiramente, quero te perguntar se alguém na casa dos 20 ou 30 anos está pensando: não economizei nada.
mas também não acredito no futuro do sistema financeiro porque fui enganado, manipulado ou me venderam algo que parecia que ia acontecer. Como podemos confiar no governo? Como confiar nas grandes empresas? Como confiar nos líderes empresariais que talvez sejam antiéticos? Ou só haja alguns que são barulhentos online ou em qualquer lugar? A vida não é garantida, então deixe-me vivê-la ao máximo agora. O que você diria para alguém que pensa assim? Bom, é um caminho certo para a infelicidade no futuro. Olha, os Estados Unidos têm problemas, mas é o país menos ferrado do mundo. Quero dizer, os mercados americanos são fenomenais. Lembra da China? Há poucos anos era certo que a China seria a maior potência econômica do mundo. Nos últimos 3 anos, a China perdeu 6 trilhões de dólares em capitalização de mercado. 7 empresas daqui adicionaram 4 trilhões de dólares nas últimas 12 semanas. Nossa economia está crescendo mais rápido que qualquer nação madura, com exceção da Arábia Saudita. Nossa inflação é a mais baixa. Nossos mercados estão atingindo novos altos, e isso se deve à diversificação. Isso faz o mesmo ponto novamente. Qualquer ação tem uma chance de 50,1% de subir em qualquer dia. Mas se você escolheu 5 ações do S&P e as manteve por 10 anos, ninguém nunca perdeu dinheiro. Então, se você é daquelas pessoas que francamente só vive uma vez e não acredita na América, não posso te ajudar. Você tem que acreditar neste sistema. Eu posso te mostrar um monte de evidências de que, se você for paciente a longo prazo, os mercados americanos são totalmente inigualáveis. E não estou sugerindo que em algum momento você queira diversificar e comprar algumas coisas europeias ou um índice de títulos japoneses. Este é um bom problema. Mas, infelizmente para todos nós, teremos que descobrir como tornar o mundo um lugar melhor, porque ele vai estar aqui por um tempo. Acho que a última pessoa ainda vai respirar seu último suspiro em muito tempo. Então, caso você viva até 80, 90 ou 100 anos, e caso decida ter filhos, apesar de quão cínico você esteja sobre o futuro, coloque-se numa posição onde você realmente aproveite. As coisas de você só vive uma vez. Não estou sugerindo que você não tenha juventude. Divirta-se um pouco. Não estou sugerindo que você não gaste nenhum dinheiro. Faça compras estúpidas. É disso que se trata a juventude. Mas pelo menos tente pensar. Como eu começo a poupar um pouco de dinheiro? Não tanto pelo capital, que crescerá imensamente porque o tempo está do seu lado, mas para que você tenha esse hábito. Então, quando você começar a ganhar um pouco de dinheiro, você saberá gastar menos do que poupa. Sim. Facilite para você mesmo. Descubra se o seu empregador tem algum veículo de correspondência ou algo onde descontam dinheiro do seu salário. Se você é como eu, gasta tudo que está ao seu alcance. Tire esse dinheiro do seu alcance, arredonde no aplicativo Acorns, e não acredite que é mais esperto que os mercados. Você não precisa disso. Não precisa encontrar uma agulha no palheiro. Compre o palheiro todo. Foque no que você é bom. Terceirize todo o trabalho de investimentos, usando ETFs de baixo custo, qualquer um na CNBC, ou fazendo publicidade no Barron's ou no Wall Street Journal. É um golpe muito elegante e bem polido. Todos os investimentos alternativos juntos tiveram um desempenho inferior ao S&P 500 pelo valor de suas taxas. Então, se você quiser pegar 20 ou 30% da sua poupança e brincar de escolher ações ou comprar cripto, vá em frente. E quem sabe? Você pode ter sorte. Quem sabe? Provavelmente não e tudo bem. Isso é uma lição de vida. Aprendi da maneira difícil que não sei nem mais nem menos do que qualquer outra pessoa. E não preciso saber, porque com a demografia, a inovação e a cultura financeira nos Estados Unidos a médio e longo prazo, os mercados têm subido consistentemente nos últimos 150 anos. Sim. Adoro que você esteja falando sobre essa abordagem estoica em relação à fórmula para a segurança financeira. Acho que você mencionou, não lembro se no livro ou em um vídeo, que não chorou por uns 10 ou 15 anos da sua vida adulta. E alguns homens poderiam ir aos extremos. Eu vou ser extremo com minhas emoções, regulá-las sistematicamente e nunca mostrá-las. Vou ser tão disciplinado e tão estoico para garantir que estou financeiramente seguro. Mas então você não tem intimidade no seu relacionamento ou você não está disponível emocionalmente, seja o que for? Então, qual é a sua posição sobre estar emocionalmente disponível e também ser estoico ao mesmo tempo, para que você não deixe suas emoções dominarem? Eu penso no estoicismo como não sendo emocional, mas reconhecendo que há coisas que você não pode controlar e coisas que você pode. A vida não é sobre o que acontece com você, é sobre como você responde. Tente controlar o que pode, e quando fizer algo muito bem, reconheça que muito disso não é só por sua causa e tente ser humilde.
E quando você tiver um investimento que cai pela metade, disser algo indelicado ou for demitido, reconheça que muito disso não é culpa sua, se permita lamentar por um tempo e depois perdoe a si mesmo. Em relação às emoções, falo muito sobre isso no meu livro, Dos 29 aos 44 anos. Eu não chorei. Eu não chorei quando me divorciei ou quando minha mãe morreu. Eu simplesmente esqueci como chorar. Também acho que eu tinha essa visão distorcida da masculinidade, que estar no controle e ser forte, incluindo não demonstrar minhas emoções, reforçava minha própria imagem de masculinidade. E então, quando comecei a chorar de novo, percebi que primeiro isso é muito bom, e segundo, que isso te dá uma visão sobre a sua vida. Mostra o que é importante para você. Então o que eu recomendaria a todos, especialmente aos homens que têm mais dificuldade com isso, é que quando você achar algo engraçado, aprenda a rir alto. Quando você se emocionar com algo, pare e realmente se emocione. Quando você se inspirar com algo, se entregue a isso. Por que isso me emociona? Isso vai dar uma visão à sua vida. Caso contrário, você está meio que andando pela vida de olhos fechados. A coisa maravilhosa de ser consciente é que você pode registrar uma série de emoções e sensações. E se não registrar essas coisas, você passa pela vida menos informado do que as pessoas que podem registrá-las. Você simplesmente não é tão bom na vida, e não a aproveita tanto. Então, eu não estou sugerindo nada. A única coisa que eu diria é tentar não ceder muito à raiva. Segure um pouco. Eu escrevo vários e-mails bem feios, mas me dou a noite para pensar e quase nunca os envio. E eu tento conversar com as pessoas antes de tomar qualquer grande decisão para tentar me salvar de mim mesmo às vezes. Mas pelo amor de Deus. Quer dizer, realmente aproveitar um filme triste, mergulhar naquilo. Isso te inspira profundamente. Realmente verbalizar o quanto você está gostando das coisas, seja esportes, sexo, ou assistir a um filme. Rir alto. Sabe, estamos aqui por pouco tempo. Por que não registrar essas emoções? E eu acho que isso é realmente saudável. E infelizmente, com Mendes, há essa ortodoxia estranha que evoluiu, onde quanto menos emoção mostramos, mais masculinos somos. Eu não acho que esse é o caso. Sim, quando você começou a voltar a sentir emoções então, foi algo de que você estava ciente. Alguém lhe deu um feedback e disse, "Ei, você realmente não mostra nenhuma emoção, exceto talvez raiva ou frustração ou nada." Não foi proposital ou planejado. Não foi nada aprendido. Foram as crianças. Tipo, havia certas coisas. Você sabe, quando meu filho entrava no quarto, éramos estúpidos. Não deixamos nosso filho mais velho dormir conosco no início. E ele entrava no quarto com uma cestinha de carros, como uma oferta de paz se o deixássemos entrar na nossa cama. E eu penso nisso agora. E fico muito emocionado, sabe? Eu fico emotivo. E penso na minha mãe, e em todos os sacrifícios que ela fez. Eu fico emocionado. Mas em vez de ter uma tela que imediatamente controla isso, eu sinto, e isso me faz sentir aquele amor pelos meus filhos. Isso me faz sentir realmente maravilhado por ser pai. Isso torna os sacrifícios que eu faço por essas pequenas coisas muito mais fáceis. Então, para mim, a coisa que realmente me fez desabar, ou mudou tudo, foram as crianças. Sério? Com certeza. Quantos anos tinha quando nasceu seu primeiro filho? Tive tarde, 42 anos. Tenho 41 anos, e estou começando o processo. Está começando. Começando a pensar. No próximo ano ou 2. Não existe momento perfeito. Sou muito bom em gerenciar a vida dos outros. Apenas faça. É difícil nos primeiros anos. Nunca há bom momento para ter filhos. Foi o que descobri. Qual foi a maior coisa que você aprendeu sobre si mesmo depois de ter filhos? E qual foi a maior coisa que você aprendeu sobre dinheiro depois de ter filhos? Até ter filhos, minha visão era como posso ser mais incrível e estar perto de pessoas incríveis. Eu queria mais dinheiro. Esse era um grande foco meu. Eu não cresci com muito dinheiro. Eu estava focado na segurança financeira. Eu não queria mudar o mundo. Eu não tinha nenhum desejo de ser uma boa pessoa. No entanto, eu não queria ser uma pessoa má. Eu queria muito dinheiro. Isso era realmente importante para mim. E crescer em um lar com dificuldades financeiras fez nascer aquela chama em mim. E o que eu aprendi sobre eu mesmo tendo filhos? É relaxante de repente não estar pensando sobre si mesmo. É tão catártico, porque hoje é sexta-feira. Nas sextas, quando eu era solteiro, pensava: como posso sair com pessoas ainda mais incríveis? Como posso conhecer mais pessoas onde posso ganhar mais dinheiro? Como posso estar em um lugar mais legal?
Como posso estar em um lugar mais legal com pessoas mais atraentes ganhando mais dinheiro? E simplesmente nunca era o bastante. Isso foi pensamento consciente ou inconsciente? Apenas cérebro reptiliano. Somos uma espécie competitiva. A razão pela qual somos mais inteligentes, fortes e rápidos que nossos ancestrais é porque somos competitivos. Parte disso é inerente e parte disso é saudável. Quando se tem filhos, não se preocupa com o lugar onde vai almoçar no domingo e quem vai estar lá. Sei que vou para o treino de futebol. Os primeiros anos são difíceis porque sou egoísta, o que não combinava com ser pai de primeira viagem. Acho que existe um mito de que ter filhos é luzes brilhantes e anjos cantando. Realmente não gostei de ter bebês. Achava os bebês horríveis. Eu ficava pensando, todos estão mentindo, isso é horrível. Nossa! E então, por volta dos 2 ou 3 anos, quando eles começam a te reconhecer, eles se tornam menos terríveis. E então isso meio que muda e eles realmente se tornam divertidos. Antes que você perceba, é como se fosse a primeira vez na sua vida que você se preocupa com algo além de você, ou, no meu caso, mais. E isso é catártico e maravilhoso. E te dá um senso de propósito que uma vez que você se vai, talvez se você tratou essa criança melhor do que você foi tratado, e forneceu um amor incondicional, isso preenche uma necessidade instintiva. Nunca me senti satisfeito com nada do que você disse fora do ar antes de eu chegar aqui. Ah, você está em todo lugar. Tipo, eu fico chateado de não estar mais em todo lugar. Meu livro estava em primeiro lugar na Amazon há 2 dias. Não é nisso que estou pensando. Estou pensando no número 9 agora. Por que caí para o número 9? Então, nunca me senti satisfeito e algo está quebrado em mim. A única vez que eu me sinto satisfeito são em alguns momentos e eles acontecem aleatoriamente. Estarei no sofá assistindo Premier League ou algo assim. Meus filhos chegam, se sentam e automaticamente jogam as pernas sobre as minhas. Os cachorros chegam, pulam em nós. E eu penso, ok, é isso. Não consigo imaginar mais filhos. Não consigo imaginar mais cachorros. Só isso. É a única vez que eu me sinto assim. Única vez. E eu sou ateu. Penso muito no fim, e acredito que vou olhar nos olhos do meu filho e saber que nosso relacionamento está chegando ao fim. Não acredito em vida após a morte, mas também sei que vou sentir mais conforto. Como se eu realmente tivesse feito algo. Como se eu tivesse preenchido uma grande lacuna cósmica porque tenho tentado ser e sou. Sabe, tento ser um ótimo pai. Não sou, mas sei que sou um bom pai. O que eu aprendi ou senti? O primeiro pensamento que tive foi: preciso de mais dinheiro. Sério? Os Estados Unidos se tornam mais parecidos consigo mesmos a cada dia. É um lugar amoroso e gentil para pessoas com dinheiro. É um lugar predatório e violento para pessoas sem dinheiro. Em casas de baixa renda, as crianças têm pressão alta em repouso maior do que as crianças nas casas de renda média ou alta. Este é um lugar violento e feio para pessoas pobres e para as crianças. E 1 em cada 5 crianças vive em um lar com insegurança alimentar. Então, eu não tinha essas visões românticas de autoestima e felicidade. Quando meu primeiro filho nasceu da minha namorada, eu pensei, preciso de mais dinheiro. Sente que quando... Horrível. Quero dizer, não soou horrível. Você sente que acho que é seu instinto dizendo, ok, vai ser mais uma despesa, levará mais tempo. Sabe, tenho que investir nisso. Como vou encontrar mais recursos para sustentar esta família que estou construindo? Sim. Você acha que algo muda nos homens quando eles têm um filho para sustentar e isso os torna mais financeiramente abundantes? 100%. Eu sempre ganhei dinheiro o suficiente para ter a percepção de riqueza. Sempre ganhei. Sou talentoso e sou trabalhador. Sempre ganhei dinheiro o suficiente para ter um lugar legal para viver, roupas bonitas, viajar para St. Bart's nas férias. Mas quando tive um filho, e foi em um momento meio estranho da minha vida, economicamente falando, fiquei tipo... Ok, não se trata mais de mim, e não há como fingir. Quando você não tem filhos, quando é jovem e solteiro, pode dormir no sofá de um amigo, pode se mudar para Houston e fazer trabalhos malucos em uma plataforma de petróleo ou algo assim, e ganhar muito dinheiro. Quando você tem cachorros e filhos, há certas despesas e responsabilidades que você assume, e eu realmente acho importante. Estou escrevendo um livro sobre masculinidade agora. Acho que um bom começo para um homem é assumir a responsabilidade econômica pela sua casa. E às vezes isso significa sair do caminho da sua parceira, que é melhor nessa coisa de dinheiro e ser mais solidário com a carreira dela. Isso também faz parte de assumir responsabilidades econômicas. Ter conversas honestas com sua parceira sobre a classe econômica que você espera estar e quem é responsável por isso e qual é sua abordagem para gastos. Jovens quase nunca têm essas conversas, mas acho que isso é incrivelmente importante. E o que eu digo aos jovens é que eles podem ter tudo.
Eles só não podem ter tudo de uma vez. Eu fiz enormes sacrifícios quando era mais jovem, e mesmo na sua idade não via muito meus filhos antes dos 5 anos porque eu estava muito motivado. Mas ter filhos realmente fez com que eu focasse em me dedicar totalmente, ou realmente focar e trabalhar duro, seja qual for o termo, para poder ter segurança econômica porque senti um senso muito saudável de obrigação de ser um provedor e protetor. Eu acho que isso é uma coisa boa. Acho que os homens deveriam sentir-se assim. E eu abracei isso e disse, ok, vou começar. Vou parar de beber tanto. Vou beber menos. Vou me concentrar mais no trabalho. Vou ser mais inteligente. Vou começar a economizar dinheiro. Mudei-me para a Flórida para reduzir meus gastos para que pudéssemos começar a economizar mais dinheiro. E então, os ventos de tufão de um mercado em alta sem precedentes, literalmente me lançou ao sucesso. Mas se eu não tivesse tido um pouco dessa maturidade que acho que foi forçada em mim por ter um filho, não tenho certeza se teria reconhecido a mesma prosperidade. Então, para mim, fui muito focado. Interessante. Você sente que a maioria dos homens com filhos se concentra mais na carreira, finanças, poupança ou investimentos quando tem um filho, ficando um pouco mais espertos nisso. Bem, muito disso é específico ou individual. E a pergunta-chave é: qual é sua relação em relação aos filhos? Qual é a relação que você tem com um parceiro? Então, eu tenho uma parceira muito competente que ganha bem e é muito ponderada, no sentido de gastar. Ela é muito mais frugal. Ela nasceu na Polônia, então ela, quando criança, já esperava na fila para pegar peixe. Então, se dependesse dela, teríamos apenas moedas Krugerrands enterrados no quintal, e talvez assumíssemos um grande risco e comprássemos títulos alemães. Eu sou o mais agressivo com riscos. Eu sou aquele que gosta de gastar. Eu sou mais do tipo, você só vive uma vez. Os melhores lares são aqueles que juntam, e ambas as coisas são boas. Uma mistura de traços de personalidade. Mas ter uma parceira competente que pode ajudar com as crianças e as imensas responsabilidades que você pode dividir, não só como parceiros familiares, mas também românticos e financeiros. Acho que isso é importante. Então, eu não diria para todo mundo ter filhos. O que eu sugeriria é se você tem um ótimo parceiro, e muitas pessoas, especificamente mulheres, estão decidindo agora que não precisam de um parceiro. E acho isso realmente libertador. Bom para elas. Mas elas têm pessoas em suas vidas que podem ajudar? Porque é muita coisa. É muito trabalho. É muita responsabilidade financeira. Mas eu diria a quase todos que estão ganhando um bom salário que ter filhos é incrivelmente gratificante. E para mim, foi um momento que pude focar. Sim, estamos falando sobre a álgebra da riqueza. Na página 49 do seu livro, você diz que a decisão econômica mais importante não é o curso que escolhe, onde trabalha, quais ações compra ou onde vive. É com quem se associa, e quando alguém quer escolher o parceiro certo. Sim. No meu passado, eu escolhia com base em atração sexual, ligações químicas, sentir-me bem, e não fazendo aquelas perguntas corajosas sobre o futuro, decisões financeiras, gastar, poupar, todas essas coisas diferentes. Quais seriam 3 perguntas que os jovens deveriam fazer um ao outro quando estão entrando em um relacionamento? Sim. Para ver se o potencial para um relacionamento longo, saudável e feliz é mesmo possível, sabendo que os desafios financeiros são responsáveis por 37% dos problemas em divórcios, é tudo sobre desafios financeiros. Bem, você meio que acertou uma das respostas. Então, a primeira é, e os jovens são muito bons em fazer essa pergunta repetidamente, é sexo e carinho que basicamente diz: eu escolho você. É realmente importante. E os jovens são muito bons em determinar se isso funciona ou não. A segunda são os valores. Coisas estranhas como: onde você espera estar morando em 5 anos? Minha ex-mulher esperava ou queria estar morando muito perto dos pais dela. Eu não tinha considerado isso. Não pensei nisso. Você quer morar na cidade? Qual é sua abordagem à religião? Sabe, há muitas perguntas sobre valores. E a terceira que você mencionou, e as pessoas estão falando, é dinheiro. 70% dos pedidos de divórcio são feitos por mulheres. Temos uma tendência a estereotipar as mulheres como sendo essas vítimas ingênuas que não têm agência, e os homens como predadores ignorantes. A Marge Simpson, de caráter incrivelmente alto, nunca comete um erro. E é o Homer Simpson que é um idiota, mas no fundo, um cara legal. E toda a vida é o Homer superando sua idiotice enquanto Marge é apenas essa pessoa
pessoa de caráter incrivelmente alto. E eu posso provar estatisticamente que existem muitas boas mulheres e muitos bons homens e há algumas mulheres ruins e alguns homens ruins. Mas as mulheres, acredito, e não gostamos de falar sobre isso aberta e honestamente, valorizam mais a segurança econômica em um parceiro do que os homens. 75% das mulheres dizem que a viabilidade econômica é um critério-chave em um parceiro. Para os homens, é apenas 25% querendo que a mulher ganhe o dinheiro ou tenha segurança. Mulher para ganhar dinheiro ou ter segurança, ou que isso seja importante no relacionamento. Sim, em alguns casos, as mulheres são mais atraídas por homens por causa de sua segurança financeira do que o contrário. Isso é ainda mais complicado nos encontros online, onde todos se conhecem agora. O problema é que as pessoas não dão chance suficiente umas às outras. Para ser franco, se você falar com casais já casados, 75% dirão que inicialmente um estava menos atraído ou interessado no outro, quase sempre a mulher. As mulheres têm um filtro muito mais fino, porque a desvantagem do sexo é maior para as mulheres, e elas têm um instinto muito mais forte para encontrar alguém que possa proteger seus filhos. Então elas são mais seletivas do que os homens. Os caras são guiados pela estética inicialmente online, mas são menos exigentes. Ah, parece bonita, simpática, ou parece que malha. Deslizar para a direita, deslizar para a direita, deslizar para a direita. As mulheres são mais seletivas. Além disso, temos essa tendência infeliz na sociedade onde os jovens estão caindo mais rápido do que em qualquer outro momento da história. Em geral, as mulheres se relacionam horizontalmente e para cima. Socioeconomicamente, os homens se relacionam horizontalmente e para baixo. E o grupo de homens horizontal e para cima está diminuindo. Enquanto isso, e isso é maravilhoso, nenhum grupo de pessoas ascendeu mais rapidamente globalmente do que as mulheres. Há mais mulheres buscando educação universitária agora do que homens globalmente. E quando você olha para algumas nações que não gostam de ver mulheres indo para a faculdade, isso é um dado notável. O número de mulheres eleitas para o parlamento globalmente. Sabe, o eleitorado dobrou nos últimos 30 anos. Há mais mulheres solteiras nos Estados Unidos agora que possuem casas do que homens solteiros. Haverá potencialmente quase 2 mulheres para cada homem graduado na faculdade nos próximos 5 anos. E a propósito, não queremos fazer nada que atrapalhe isso. Isso é incrível. Mas o que também precisamos reconhecer é que, se não encontrarmos uma maneira de produzir mais jovens economicamente e emocionalmente viáveis, teremos uma falta de formação de famílias. Porque independentemente do filme do canal Hallmark, que veja, as mulheres, geralmente falando, não se interessam por homens que não estão no mesmo nível socioeconômico ou superior a elas. Interessante. Ah, tem de tudo. Quando a esposa começa a ganhar mais que o homem, ele é 3 vezes mais propenso a tomar remédios para a disfunção erétil. Sério. Muito disso é por seu senso de masculinidade e insegurança. Mas, novamente, 70% dos pedidos de divórcio são feitos por mulheres. Nunca queremos ter uma conversa honesta sobre isso, porque qualquer coisa que possa retratar um sexo diferente do que vemos na mídia, significa que você é contra as mulheres. Eu não acho isso verdade. 70% desses pedidos de divórcio, e a principal fonte desse pedido de divórcio, são realmente 3 coisas. Ele tem um colapso emocional, perde o negócio ou declara falência. Essa é a principal razão para mulheres quererem pedir o divórcio. Não é mais um provedor viável. Uau! Pensam que é por valores ou infidelidade. Geralmente está relacionado ao dinheiro. Nossa! O dinheiro cria uma espécie de infecção oportunista. É como se houvesse mais probabilidade e mais raiva. A maioria das famílias se desintegrando, o estresse financeiro geralmente é o que cria o contexto da raiva. É subjacente, o motivo pelo qual alguém está ressentido, com raiva, estressado ou sobrecarregado. Isso enfraquece o sistema imunológico de todos na casa. Uau! Então, quando uma mulher está com um homem que ganha menos do que ela realmente pode se sentir sexualmente atraída e emocionalmente segura também? Eu acho que sim, mas os dados mostram que não é tão fácil. Homens conseguem encontrar e se relacionar com mais facilidade. Homens não têm problema em se sentirem atraídos por uma mulher que não é financeiramente segura. Agora, alguns homens são assim. Estou fazendo generalizações bem amplas aqui, mas há alguns dados sobre isso. Para as mulheres, se você está no Tinder e é um cara que ganha $80 mil e mede 1,75 m, desculpe. Se você ganha $130 mil e mede 1,75 m, você é tão atraente para uma mulher quanto um cara que ganha $80 mil e mede 1,88 m. Então, é cerca de $10 mil por centímetro. Todo mundo fala sobre a altura, sua capacidade de sinalizar.
As mulheres de modo geral são atraídas por homens com base em 3 razões, segundo a pesquisa. A terceira é a gentileza. Elas não querem alguém que seja uma boa pessoa. Elas ficam impressionadas com homens que são bons com seus pais e gentis, que se esforçam para ajudar as pessoas sem esperar algo em troca. A segunda é a inteligência, porque quanto mais inteligente você é, mais provável é que você tome boas decisões e proteja a sua família. E a propósito, a maneira mais rápida de comunicar inteligência é o humor. Sempre disse, se você pode fazer uma mulher rir, você pode beijá-la. Nossa! A coisa mais importante, porém, para as mulheres, e as pessoas não gostam de admitir isso, é a capacidade do homem de sinalizar futuros recursos. Ele nem precisa ser rico agora, mas precisa estar em ordem para parecer um bom provedor. E o número de homens que se qualificam está diminuindo à medida que as mulheres se cansam. É o efeito salto alto. Assim como 50% das mulheres dizem que não namorariam um homem mais baixo do que elas, eu aposto que é 80%. Elas simplesmente não são tão atraídas por homens menores que elas porque é algo muito instintivo. Eu preciso de alguém que proteja meus filhos. Metaforicamente, as mulheres estão ficando mais altas todos os dias. Elas estão arrasando financeiramente, na educação, inteligência, oportunidades e recursos. As mulheres estão mandando bem, e é incrível. Não deveríamos fazer nada que atrapalhe isso. A questão é, como levantamos os homens? Quem quer mais homens economicamente e emocionalmente viáveis? Mulheres? Por que os homens não estão se saindo tão bem na sociedade de hoje? E por que as mulheres continuam a prosperar, o que é uma coisa ótima? Mas por que os homens não estão prosperando igualmente ou no mesmo ritmo? Estou repetindo o excelente trabalho de Richard Reeves. Há muitas razões. Biologicamente, homens amadurecem mais tarde. O córtex pré-frontal deles está de 18 a 24 meses atrás do de meninas. Então, 2 alunos do último ano se candidatando à faculdade. Um menino e uma menina de 17 anos. Essencialmente, a menina compete contra alguém de 15 anos. Meu Deus. Então pense sobre a escola. Quais são os comportamentos que promovemos na escola? Ser organizado, tentar agradar, ficar quieto. Basicamente, a educação é configurada para meninas. Não consegui fazer isso. Há muita vergonha e é muito desafiador. Meu filho de 13 anos sentar por 1h30 ouvindo verbos franceses é literalmente uma tortura para ele. Então, biologicamente, são inferiores. Também são emocional e mentalmente menos fortes. Enquanto os meninos são fisicamente mais fortes, são emocional e mentalmente mais fracos. Temos a segunda maior quantidade de lares monoparentais na América, atrás apenas da Suécia. Nossa! E quando falamos de lares monoparentais, 92% das vezes é uma mãe. O que é interessante é que a menina nesse tipo de lar tem resultados semelhantes em termos de formação universitária e autoagressão. Elas parecem se sair bem apenas com uma mãe solteira. Um menino, por outro lado, se desvia do caminho no momento em que perde uma figura masculina. Ele se torna muito mais propenso a ser preso, viciado ou a se suicidar. Isso também é uma estatística muito assustadora. Adolescentes de 15 anos que foram abusados sexualmente, um menino e uma menina. O menino é 10 vezes mais propenso a se suicidar mais tarde na vida. Isso não quer dizer que qualquer um dos crimes seja menos horrível, mas o que acontece é que os meninos são emocional e mentalmente muito mais frágeis do que as meninas. E o ponto crítico é quando eles perdem uma figura masculina. Há toda uma geração de homens sem pai. De 70% a 90% dos funcionários em escolas são mulheres. Há mais mulheres piloto de caça per capita do que homens professores de jardim de infância. Nossa! Há muito poucos homens na educação primária. Então você tem uma geração inteira de meninos que estão crescendo sem absolutamente nenhum contato com homens. E quando penso no que significa ser masculino, é cuidar das suas coisas, estar centrado, ter um plano, ser gentil, ter bons valores, começar a cuidar da sua família, ser um protetor, um provedor. Você começa a contribuir para a sua comunidade. Acho que a expressão máxima da masculinidade, que é mais um chamado para a ação, é um homem se envolver na vida de uma criança que não é dele. E há uma necessidade enorme de meninos jovens. E minha mãe sempre foi muito boa nisso. O namorado dela permaneceu na minha vida. Tinha um cara do outro lado do corredor que um dia veio e se apresentou à minha mãe. E no final de semana seguinte, ele veio e disse: "Seu filho gostaria de aprender a andar a cavalo?" E eu costumava ir a um rancho em Calabasas com esse cara durante quase 2 anos a cada 2 finais de semana. E ele me ensinou a montar a cavalo e conversava comigo sobre muitas coisas. E a questão é que você não precisa ser alguém cheio da grana. Você só precisa ser um cara tentando viver uma vida virtuosa.
E francamente, Michael Jackson e a Igreja Católica atrapalharam isso para esses homens porque há um ar de suspeita quando um jovem, ou um homem, quer se envolver na vida de um menino. Há uma sensação de, bem, o que há de errado com ele? E aqui está a questão. 99,9% dos homens têm um sentimento de amor paternal e fraternal, e às vezes, eles ainda não têm um lugar para dar esse amor. E o que eu incentivaria todos os homens a fazer é que há um enorme contingente de meninos jovens que precisam de homens em suas vidas, e não estão tendo isso. Todo esse monólogo foi poderoso para mim, porque cresci sofrendo abuso sexual por um homem que eu não conhecia quando tinha 5 anos. Lutei durante toda a escola. Mencionei isso antes de começarmos a falar, apenas nas aulas de educação especial, me sentindo zombado, ridicularizado. Também era muito jovem para minha série escolar, então poderia ter estado no ano anterior. Então era mais difícil para mim aprender, compreender, lembrar, ficar quieto. Ler uma página parecia exigir várias leituras por 1 hora e ainda não entendia. Ficar na frente da sala me fazia gaguejar, ler em voz alta. Sempre parecia humilhante e como se eu jamais fosse aprender nada. Era uma espécie dos anos escolares. Tirei 760 no meu exame tipo do Enem. E lembro que cresci, ou vivemos em Ohio por um período de tempo. Ohio State, acho que até hoje, ainda é a maior universidade do país, ou talvez uma das maiores do mundo. E sua taxa de aceitação é provavelmente 99%. Nem cheguei a entrar na Ohio State. Minhas notas eram tão ruins, meu Enem era ruim. Continuava pensando. Meu pai, aos 21 anos, sofreu um acidente que o deixou em coma por meses e por 17 anos, em estado vegetativo, vivo, mas emocional e mentalmente não presente. Então, meio que perdi essa figura de mentor masculino. E lembro de pensar, cara, é realmente desafiador superar essas coisas. Agora, como adulto, olho para trás e sou grato por tudo isso. Encontrei significado em todas elas, e elas me deram um senso de propósito para superar esses desafios. Aprendi grandes habilidades através da dor e da tristeza. Tive que me adaptar de outras maneiras e realmente encontrar valor de outras formas além da escola, mas essas coisas podem moldar os homens. A sensação de insegurança, autoconfiança abalada, não ser bom o suficiente na escola quando as mulheres tendem a prosperar nesse ambiente. Então, as mulheres prosperam na juventude, enquanto os homens parecem lutar. Como os homens podem superar as adversidades e desafios que enfrentam? Já posso ver que vão dizer que os homens têm vida muito mais fácil que as mulheres, e que os homens provavelmente têm oprimido as mulheres por tanto tempo. Então, por que falar sobre ajudar os homens, quando as mulheres precisam da plataforma pelos próximos milhares de anos, e os homens resolvem isso sozinhos? Sobre o que deveríamos falar quando se trata de desenvolver jovens homens? E como fazer isso de forma que todos estejam envolvidos no crescimento dos homens, enquanto continuamos o das mulheres? Bem, primeiro, obrigado pela coragem de compartilhar isso. Eu não sabia nada disso sobre você. Olha, em relação ao seu último ponto, os homens tiveram vantagem. É totalmente verdade. Mas o problema é que os jovens homens estão pagando pelos pecados e pela vantagem que eu tive. Porque se você olhar para os jovens homens, eu simplesmente tive sorte de nascer um homem branco heterossexual na Califórnia dos anos 60. Ganhei na loteria. Taxa de admissão de 76% na UCLA. Basicamente gratuita. Entrei na fase profissional quando a internet estava surgindo. Quero dizer, eu sou bem-sucedido. Mas sabe, muito do meu sucesso não é responsabilidade minha. Eu estava no lugar certo na hora certa. A melhor estratégia para ser bem-sucedido é onde você nasce e quando e como você nasce, certo? Então, eu tinha a cor de pele certa, a orientação sexual certa e nasci no lugar certo na hora certa. Nada disso foi por minha causa. A ideia de que a empatia é um jogo de soma zero realmente reduz a qualidade do diálogo. Então, os direitos civis não prejudicaram os brancos. O casamento gay não prejudicou o casamento heteronormativo. E ter empatia pelos jovens homens, que têm 4 vezes mais chances de se suicidar. Metade da chance de ir para a faculdade. 3 vezes mais chances de serem viciados. 12 vezes mais chances de serem encarcerados. Isso de forma alguma tiram os desafios que as mulheres ainda enfrentam. As mulheres ainda veem seu poder de ganho cair dramaticamente quando decidem ter filhos. Isso é uma questão sobre a qual precisamos refletir. As redes sociais estão se aproveitando das meninas.
A automutilação aumenta muito entre as adolescentes justamente quando estão entrando na puberdade. Elas nunca saíram da cafeteria do colégio. Quero dizer, podemos ter empatia por diferentes grupos, e não é um jogo de soma zero. Mas não reconhecer que os jovens homens estão lutando é simplesmente ignorar os dados. E, infelizmente, porque as pessoas têm um reflexo de repulsa em ter empatia por esse grupo que teve tanta vantagem, não temos uma conversa produtiva. E então você tem famílias e jovens que veem o que está acontecendo, eles veem esse vazio. E infelizmente algumas vozes realmente improdutivas ocupam esse espaço, porque muito desse mundo dos homens, por assim dizer, é na verdade misoginia disfarçada. Começa assim: tudo bem, esteja em forma, tenha atitude, ganhe dinheiro. Mas depois se transforma nessa ideia de que as mulheres são propriedade. Eu nunca deixaria minha namorada sair com as amigas, ou compre um supercarro. Sabe? Isso se transforma numa esquisitice que é realmente anti-mulheres. E então eu acho que muitas pessoas, quando começam a falar sobre jovens, têm um reflexo de aversão compreensível. Logo eu acho que só precisamos ter uma conversa mais produtiva. Uma das coisas que você mencionou, Richard Reeves, sugere que seguramos os meninos 1 ano, que as meninas entrem aos 5 e que os meninos entrem aos 6. Mas acho que você teve mais obstáculos e adversidades. Eu fui criado por uma mãe solteira, mas cresci em um lar amoroso e fui para a Universidade da Califórnia. A UCLA tinha uma taxa de admissão de 76%. Eu tive que me inscrever 2 vezes, mas consegui entrar. Eu não tinha dificuldades com dislexia. Eu era um subempreendedor, mas fui bem testado. Eu te devolveria assim. Você foi bem-sucedido apesar das probabilidades. Você teve alguns problemas sérios. Sim, meu irmão esteve na prisão quando eu tinha 8 anos. Então, eu não podia ter amigos durante esse tempo na cidade de Ohio. Porque sabiam que seu irmão estava preso. Sim. Então, ok, e aqui estamos. Por todos os padrões exteriores, você é um sucesso. Os caras olham para você e pensam: esse é o cara que eu quero ser. Quais são as 2 ou 3 coisas? Se houver 2 ou 3 coisas que você achou que ajudaram você a lidar e superar esses obstáculos muito reais que você enfrenta. Porque eu sinto que não tenho a resposta. 2 coisas vêm à mente: buscar líderes, mentores e treinadores masculinos. Acho que o esporte, não sei se me salvou, mas me deu um canal e plataforma para canalizar a raiva, o ressentimento, a vergonha, frustração em produtividade. Acho que desenvolvendo a mim mesmo e tendo os treinadores certos cada temporada, tendo um treinador realmente forte na maior parte do tempo, exceto talvez 1 ou 2 semestres na faculdade, tendo alguém que eu pudesse admirar e respeitar, que me dava estrutura. Todos os dias eu tinha que estar lá na hora certa, caso contrário, me metia em problemas. E isso dava energia positiva, atitude positiva, metas para os próximos 3 meses, que celebrava e reconhecia, e também nos dava um amor exigente. Eu prosperava com isso. Quando meu pai se machucou, acho que tive a intuição ou apenas a estratégia de sobrevivência de procurar homens da idade dele para apoio. Então, eu tinha alguns líderes masculinos importantes que eram casados, com filhos, que tinham dinheiro e empregos estáveis. Eu dizia: o que devo fazer? E eles foram afortunados o suficiente para me orientar por períodos de tempo. Eu meio que tive essa intuição de buscar mentoria e treinadores na casa dos 20 e 30 anos e continuo fazendo isso até hoje. Acho que este podcast tem sido útil por 11 anos por isso, encontrando homens como você e dizendo: ei, estamos fazendo isso há 11 anos. 11 anos toda semana. Nossa. Então acho que encontrar treinadores e mentores e ser receptivo ao máximo da minha capacidade não significa que não cometi muitos erros nos meus 20 e 30 anos. Tenho 41 agora, mas isso seria o número 1. O segundo, não sei se essa é uma resposta impopular, mas é permitir-me curar e mergulhar em terapia, coaching emocional, e permitir que toda a vergonha, insegurança e dúvida dentro de mim, que me impulsionavam com raiva e frustração, fossem transformadas ou alquimizadas em uma energia mais pacífica e harmoniosa, perdoando a mim mesmo e aos outros, como você mencionou no começo, aprendendo a perdoar e a regular as emoções. Acho que estar em uma jornada contínua de cura me permitiu sentir mais em paz comigo mesmo e me permitiu transformar a razão por trás de todas essas coisas. Qual é o significado de todas essas coisas? E como posso garantir que minha vida tenha propósito e seja voltada para o serviço em vez da destruição?
porque eu poderia ter facilmente feito isso e tive períodos em que fui mais destrutivo, competitivo em vez de colaborativo, raivoso em vez de amoroso. E isso deu resultados, mas não me trouxe paz e harmonia. Então, nos últimos 11 anos, venho transformando essa energia mais em amor que cure, em vez de raiva e ressentimento. Isso é encorajador porque eu compartilho disso também. Eu não era nem de perto o atleta que você é, mas eu jogava esportes e obtive muito daquela camaradagem e orientação dos treinadores. Isso também te ensina que quando você acha que está no seu limite, emocionalmente, mentalmente ou fisicamente, você está longe disso, porque você se esforça tanto que descobre, uau, meus limites são muito maiores do que eu jamais imaginei. E é algo que me dá esperança. Eu sou 18 anos mais velho que você. A autoconsciência e a confiança de que você fala sobre buscar ajuda, isso simplesmente não acontecia na minha geração. Você não fazia isso. Nós nem chamávamos para isso. Chamávamos quando alguém estava lutando mentalmente. Uma mulher estava lutando mentalmente. Chamávamos de colapso nervoso. Certo? Foi um colapso nervoso. Não era, eles estão mentalmente doentes ou estão lutando e precisam de ajuda. Elas são fracas e são mulheres. E mulheres têm colapsos nervosos. E homens fortes fazem a coisa certa. Eles simplesmente cometem suicídio, mas não podem falar sobre. Tipo, eu nem consigo imaginar. Quando cresci na Califórnia dos anos 70, um homem dizendo, estou realmente lutando emocionalmente e mentalmente, e eu tenho essas inseguranças e preciso de terapia. Era mais visto como esse tipo de besteira que era uma autoabsorção real. Sim, foi assim que cresci nos anos 80 e 90 em Ohio. Eu não podia expressar como me sentia para meu grupo de colegas. Não podia colocar meu braço em volta de um amigo sem eles dizerem, sai de perto, seu homossexual. O que está fazendo? Não me toque. Mostrar fraqueza ou emoção não era permitido. Sim. Então isso alimentou minha competitividade de mostrar que as pessoas estavam erradas. Vou ser ótimo nos esportes, determinado e ter sucesso. Mas isso me deixou muito zangado e meio vazio de várias maneiras. Quando eu tinha sucesso, eu ficava ainda mais zangado. Eu pensava, por que isso não está me dando a paz que eu sinto que deveria ter, o amor, o respeito próprio? Eu me odiei por décadas. Pensava, ok, só há algumas maneiras de seguir. Posso ir para as drogas, me destruir, quebrar coisas e machucar pessoas e pensar em mim mesmo. Ou posso olhar para dentro de mim e tentar me curar de alguma maneira ou transformar minha energia ou emoções para tentar, esperançosamente, criar um ambiente harmonioso ao meu redor. Os amigos, a família, o negócio que eu crio, seja o que for. Caso contrário, por que existir? Por que estar aqui? É melhor tirar minha própria vida. Então eu acho que é isso que muitos homens pensam. É tipo, se eu não sei como sair dessas emoções, por que estou aqui? E eu sei que, crescendo, eu dizia isso com tanta frequência, por que estou aqui? Qual o propósito da minha vida? Eu me metia em problemas na escola, ia para a sala do diretor e dizia, queria estar morto. Queria estar morto, eu dizia repetidamente. E acho que isso é mais comum com homens, jovens homens, meninos que talvez não tenham figuras masculinas saudáveis em suas vidas, ou não saibam qual é seu propósito, ou estão para trás ou sendo ridicularizados, ou não chegaram à puberdade, essas coisas. E o que você está dizendo sobre homens terem grandes modelos masculinos e buscarem apoio da melhor maneira possível, eu acho que para você foi encorajador, e para mim também. Deve haver algo estranho acontecendo no Valley, porque você e o Rich Roll são literalmente os homens mais autossuficientes que conheci nos últimos 41 anos. Mas o fato de você reconhecer essas deficiências e como abordá-las, quando eu tinha 41 anos, achava que a resposta para tudo era ganhar mais dinheiro, ser mais incrível, ter mais mulheres na minha vida e ser um cara importante. Isso vai resolver tudo, eu pensava. Eu simplesmente nunca tive a autossuficiência que você tem para dizer, bem, tem alguma coisa acontecendo aqui, e eu preciso ser cuidadoso com isso e tentar desmembrar e depois remontar. Então acho que é bom. Eu confio e espero. Quer dizer, essa é a razão pela qual acho que você provavelmente é tão bem-sucedido nisso. É que muitos caras provavelmente não têm esse conjunto de habilidades, e às vezes nem conseguem reconhecer isso. Mas eu não tinha. Eu fico impressionado ouvindo você falar sobre isso na sua idade, porque eu não pensava assim de jeito nenhum. Eu pensava que dinheiro e simplesmente mais alguma coisa iam resolver tudo. Eu fiz isso. Quer dizer, aos 30 anos, eu era multimilionário. Tinha sucesso, uma marca pessoal e seguidores. Isso há 11 anos.
mas eu estava em ruptura completa no meu relacionamento e em uma parceria de negócios. Minha saúde estava desregulada e eu sentia que tudo estava desmoronando ao mesmo tempo. Sim. E meu melhor amigo, que está aqui agora, disse: "Não quero mais sair com você. Se você vai agir assim, tem algo errado." Certo. E isso me perturbou. Talvez fosse meu medo de ficar sozinho ou não ter amigos, porque eu não tinha muitos enquanto crescia. Eu achava que tinha as respostas porque era bem-sucedido, ganhava dinheiro, tinha uma namorada linda, tudo que achava que deveria ter. Mas eu era o ponto comum das grandes falhas na minha vida e era muito reativo nas interações. Se eu sentia que alguém estava se aproveitando de mim, eu queria lutar fisicamente, gritar. Se alguém me cortava no trânsito, eu ficava tipo: "Saia do carro." Gritava com alguém, tipo, esses gatilhos. Entendo isso. Que eu sentia que precisava me defender a qualquer custo. Sim. E eu acho que a única maneira de eu não seguir um caminho destrutivo foi ter um grande amigo dizendo: "Eu não gosto da maneira como você está agindo." Ele teve a coragem de meio que me confrontar de forma amorosa, mas ele disse algo como: "Eu não quero sair com você se você continuar assim." Esse confronto ou apenas conversa, e eu pensando: ok, talvez eu também não goste de mim mesmo. E eu fiz as coisas que pensei que deveria fazer. Fui um atleta profissional, ganhei milhões de dólares, arranjei uma namorada, me mudei de Ohio para Los Angeles. Tipo, porque ainda não estou feliz. Tornar-me mais bem-sucedido não me fez mais feliz. Criou mais destruição. Então, eu pensei, algo precisa mudar. E foi aí que a jornada começou. E ainda continua 11 anos depois. Há duas coisas. Primeiro, você foi inteligente o suficiente de ter limites. É muito difícil ver o quadro completo quando se está dentro dele. Sim. Estamos criando uma geração inteira de homens que, 1 em cada 7 homens nos Estados Unidos não tem um único amigo. 1 em cada 4 não consegue nomear um melhor amigo. E você tem essas empresas de tecnologia, algumas das pessoas mais inteligentes e com mais recursos basicamente tentando convencer os jovens de que eles podem ter uma cópia razoável da vida, atrás de uma tela e em um algoritmo no porão deles. Você não precisa de amigos. Você tem Discord e Reddit. Você não precisa passar pela dor de tentar conseguir um emprego e a disciplina necessária. Você pode negociar ações e cripto no Robinhood e Coinbase. Você não precisa passar pela humilhação, despesa e drama de tentar encontrar uma parceira, se organizar e ser atraente. Isso é difícil. Essas coisas são difíceis. Você tem o YouPorn. E então você tem um grupo inteiro de jovens que estão se isolando da sociedade. E eles nunca têm esses limites. E esses indivíduos, eles são propensos a teorias da conspiração. São muito mais propensos a conteúdo misógino. Eles começam a culpar as mulheres, começam a se tornar nacionalistas e a culpar os imigrantes. Eles são menos propensos a acreditar nas mudanças climáticas. E alguns, simplesmente se tornam cidadãos realmente. Mas é sobre o que você está falando. Quero dizer, francamente, isso apenas me dá mais esperança para os jovens. Que isso é até uma conversa que muitos jovens estão dispostos a ter, porque era uma conversa que simplesmente não tínhamos. Nós nem pensávamos em tê-la quando eu era mais jovem. Eu também não tive isso. Acho que teria caminhado para a destruição ou prisão se não tivesse aprendido a conversar e olhar para dentro. Porque não havia saída. Parecia sufocante. Ou eu ganhava mais e ainda ficava infeliz, ou qual era a outra opção? Ser destrutivo. Tenho 2 perguntas finais para você. E se vocês, ouvintes, quiserem uma parte 2, deixem um comentário abaixo. Se você está fascinado por isso, como eu, comente no YouTube ou redes sociais dizendo que quer mais conteúdo de mim e do Scott. Eu adoraria te ter de volta, cara. Agradeço por você estar de volta na cidade. Antes da última pergunta, Scott, quero que as pessoas comprem este livro, A Álgebra da Riqueza, uma fórmula simples para o sucesso. Já li muito dele e adoro sua abordagem, tornando coisas desafiadoras compreensíveis. Adoro ler um capítulo em uma página, e você faz isso o tempo todo. Para mim, isso é ótimo porque posso dissecar melhor. Mas fala mais do que dinheiro. Fala sobre relacionamentos, estoicismo, disciplina, amizades. Saia com amigos ricos, tenha conversas financeiras frequentemente. Todas essas coisas com que muitas pessoas lutam. Amigos ricos e bons. Ricos de caráter. Não apenas com 2. Então, na próxima vez que voltarmos, falaremos mais sobre isso. Mas as pessoas podem ir e adquirir. Levem ele da posição 9 na Amazon de volta ao número 1. Vamos lá. Coloque de volta lá em cima. Você está em toda parte nas redes sociais, então as pessoas podem encontrá-lo. Você também tem seu próprio podcast. Ele está no canal do YouTube, procure Scott Galloway em qualquer lugar e verá seu conteúdo.
As duas últimas perguntas para você, Scott. Este é um cenário hipotético que faço a todos no final do show. É chamado de as 3 verdades. Então, imagine que você pode viver o tempo que quiser, certo? Você pode continuar criando a vida que deseja. Você vê sua família, amigos, cresce, escreve mais. Tudo o que faz se torna realidade, mas é o último dia por qualquer motivo. Em um cenário hipotético, você leva todo o seu conteúdo com você. Este livro, esta entrevista, tudo o que você criou desaparece deste mundo, mas pode deixar 3 verdades finais, ou 3 lições, e é tudo o que teríamos de você. Quais seriam essas 3 verdades? 3 verdades. Nossa. Vou começar. Em ordem contrária, do menos importante para o mais importante. Boa forma física. Sentir-se forte é muito importante. Desenvolva uma noção de como é importante ser forte e saudável e realmente foque na sua saúde física e mental desde jovem. Porque em algum momento, não importa o quanto você tentou, isso começa a diminuir. Então, você quer diminuir de um tamanho ou de outro? Isso não é um ensaio, não é um aluguel. E a vida não tem segunda chance. Isso aqui é absolutamente real, acredite. Algo que me dá um poder tremendo é saber, acreditar que isso vai acabar em breve, que você vai morrer. Isso vai acontecer mais cedo do que você pensa. E como eu disse isso antes, eu realmente acredito que em algum momento eu vou olhar nos olhos do meu filho e saber que nosso relacionamento está chegando ao fim. Isso me dá um tremendo poder. Não apenas coragem para tentar ser mais expressivo com minhas emoções, mas também me ajuda a me recuperar de constrangimentos e traumas. Porque percebo que em 50 a 70 anos, todo mundo com quem eu estou preocupado com o que pensam de mim vai ter partido. E eu também. Acho bastante libertador ter uma noção clara da natureza finita da vida. E o último ponto é, não tenha um cartão de pontuação. Decida o pai que você quer ser. Decida o cônjuge que você realmente quer ser. Decida o amigo que você quer ser. Decida o empresário que você quer ser. Quando eu tinha a sua idade, se eu não estivesse ganhando tanto de um relacionamento de negócio ou de um cônjuge, eu ficava chateado, irritado e confrontava. Eu era aquele cara exatamente como você. Alguém buzina para mim me desrespeitando. Eu tinha que restaurar o mundo ao seu equilíbrio natural e acelerar e buzinar de volta. Alguém me desrespeita no balcão da companhia aérea, sabe do que eu estou falando? Tudo isso é besteira. Deixe o cartão de pontuação de lado e pense, no final do dia, que tipo de cidadão, que tipo de homem, que tipo de marido, que tipo de amigo você quer ser. E viva de acordo com isso. E o ponto principal não é ter equivalências. O ponto principal é encerrar com valor excedente e reconhecer que o objetivo não é esperar pelo pedido de desculpas, mas perdoar a dívida percebida, independentemente dos erros cometidos. E algo que foi libertador para mim, e gostaria de ter descoberto antes, foi deixar o cartão de pontuação de lado, apenas imaginar o homem que eu queria ser e viver de acordo com isso, e não ficar pontuando nada em termos de como as pessoas me tratam ou respondem a mim, porque você naturalmente vai inflacionar sua própria contribuição e diminuir a dos outros. E foi tão libertador pensar, ok, é assim que eu vou ser. E pronto. E essa é minha estrela guia. Uau, isso é lindo, Scott. Antes da pergunta final, quero reconhecer sua evolução, jornada e serviço ao mundo. Muito obrigado pelo ótimo conteúdo. Agradeço. Sabe, não apenas seus livros, mas seu ensino e perspectiva sobre relacionamentos, dinheiro e como ser um bom homem. É um belo lembrete de que todos precisamos. Sou muito grato por você estar liderando o caminho e usando sua história e mensagem para muitos de nós. Então, aprecio isso. Obrigado. Pergunta final. Qual sua definição de grandeza? Grandeza para mim, uma maneira diferente de responder é uma lápide. Tipo, você tem 3 palavras na sua lápide. Eu quero que na minha esteja cidadão, generoso, pai. Quero ser alguém patriótico que realmente amava os Estados Unidos. Quero ser alguém que, independente de tudo, foi um ótimo pai. E foi generoso. Sim, isso é lindo, adoro essa definição. Obrigado.
Porque quando sente essa emoção elevada, você pode acreditar nesse futuro, pois ela te conecta a ele. Seria prudente ficar bom em manter forte coerência com os olhos abertos. Nenhuma pessoa, circunstância ou condição te move desse estado.